Fala pessoal, então nessa videoaula a gente vai fazer o dimensionamento da partida direta. Para a gente fazer o dimensionamento da partida direta, nós vamos considerar esse motor trifásico aqui, que foi apresentado para vocês. E esse motor ele possui os seguintes dados. Dimensionar uma chave de partida direta com um motor de 20 CV, de 6 polos, alimentado em 380 volts, numa rede de 60 Hz. Aí ele fala que o comando dele vai ser em 220, a gente não precisa preocupar. O tempo de partida é 4 segundos. O fator de potência, que é o cosseno de φ, é 0,9 ou 90%. E o nosso rendimento é de 80% ou 0,8. A corrente de partida desse cara, que vai ser mais importante para a gente mais no final da videoaula, é 8 vezes a nominal. Então vamos dimensionar aqui. Primeiro passo, para a gente poder entender, a gente tem que entender que 1 CV ele é igual a 736 watts. Então, para a gente resolver esse problema aqui, a gente vai ter que multiplicar, no nosso caso, 20 CVs por 736, para a gente achar o valor dado em watts. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, gente, para poder calcular a corrente nominal dele. Caso a gente tivesse a placa do motor, a plaquinha dele, a gente poderia conferir essa corrente lá, uma corrente, quando o motor está sendo alimentado de 380 volts, bem tranquilo. Mas nesse caso nosso aqui, para o nosso entendimento, nós vamos ter que calcular. Então, nossa fórmula vai ficar o seguinte, corrente nominal do nosso motor vai ficar os 20 CVs, que a gente não precisa de potência dele aqui em cima. Então, é 20 CV vezes 736. A gente vai ter o valor aqui, que vai dar 14 mil e pouquinho, em watts. Aqui embaixo pede a tensão. A tensão vai ser 380 volts, vezes raiz de 3, vezes o rendimento, que é 80%. No caso, a gente tem que colocar em valor decimal, que é 0,8, vezes o fator de potência, que é 0,9. E a gente também tem que colocar em valor decimal. Se tivesse 90%, a gente ia colocar em valor decimal. Isso aqui, vai dar, então, pegar a nossa calculadora, para a gente poder fazer isso aqui. Então, a gente vai colocar ela em modo científico. A gente vai fazer aqui, 20 vezes 736, dá 14.720. Dividido, vou abrir um parênteses para a gente fazer essa parte de baixo, 380 vezes raiz de 3, então é 3 raiz nessa calculadora, vai dar 1,73, vezes 0,8, vezes 0,9. Fechei ele aqui, vou dar igual. Então vai dar aproximadamente 31 ampere que a gente pode considerar. Então a gente vai vir aqui, 31 ampere. Essa aqui, então, gente, é a nossa corrente nominal que a gente vai usar nesse motor. Aí vem uma pergunta seguinte. No nosso projeto, a gente vai precisar somente dos 20 CV mesmo? A gente vai precisar de um valor maior do que 20 CV? Ou seja, se a gente precisar do valor de fator de serviço dele, que igual vocês viram na aula de dimensionamento de motor, que pode ser 1, aí seria os 20, 1,15, que seria 15% a mais, 1,25, que seria 25% a mais. O que acontece? Se a gente for precisar realmente só dos 20 CVs, essa é a corrente que a gente vai utilizar para dimensionar todos os componentes do circuito. Agora, se eu precisar de uma potência maior do que 20 CV, por exemplo, 22 CV, eu tenho que fazer o cálculo com 22, porque vai dar diferença na placa. Por isso que eu optei por, nessa videoaula, a gente não conferir a corrente da placa, e sim a gente fazer o cálculo manualmente, porque aí se vocês falar, vou precisar de 22 CVs, 22 CVs mais 25%, vai dar os meus 22 CV. Beleza. Caso contrário, a gente vai considerar, nesse caso aqui, somente os 20 CV mesmo. Se vocês forem fazer num local onde que a potência nominal vocês precisam de 22, mas vai usar um motor de 20 CV e ele for fator de serviço de 1,25, beleza. Então, para a próxima aí, a gente tem que dimensionar os elementos. O que são os elementos? A gente tem a rede, que são os cabos, os condutores, que a gente vai ver numa videoaula específica mais para frente. Dimensionamento do fusível ou do disjuntor motor. O dimensionamento do contator e o dimensionamento do relé térmico. Lembrando que tem fusível, tem relé térmico. Se tem disjuntor motor, eu não preciso do relé térmico. Então, o dimensionamento do contator K1. A gente considera que nesse contator K1 vai passar 100% da corrente. Qual que é a corrente? Vamos voltar aqui em cima na fórmula, 31 ampere. Então, nossos 31 ampere vai ter que passar aqui, em cima do nosso contator.
Então a gente tem essa fórmula, ó, corrente do equipamento, no caso do equipamento que é o K1, é igual à corrente nominal que eu tenho. Então, ó, corrente do nosso contator K1, ela vai ser igual à corrente nominal. A corrente nominal nossa é quanto? Não é 31 ampere? Então, 31 ampere. Nós vamos considerar um contator de categoria AC3, né, de aproximadamente 31 ampere. Por que a gente vai considerar isso? Porque vai ser o 100% da corrente que vai passar nele. Lembrando que esse categoria C3, ele aguenta, se eu não me engano, até 8 vezes mais essa corrente nominal aqui num período curto de tempo, que entra a questão do tempo de partida desse motor, tá, gente? Então ele suporta mais do que isso num período de tempo muito curto, ok? Porque senão você fala, eu suporto até 8 vezes mais. Vou colocar aqui então esse contator aí de 31 ampere, eu posso colocar um motor aí de 150 ampere. Não é assim não, tá, gente? Então, a gente vai considerar esse contator. Tem contator de 31 ampere? Não sei. Nós vamos ver daqui a pouco no catálogo da WEG. E para a gente mencionar o relé térmico, né, a gente vai considerar essa equação aqui, que é corrente do equipamento, né? Então, ó, corrente do equipamento. No nosso caso, esse equipamento foi chamado de F7, né? F7 é igual, comumente eu chamo de E4, ou E5, E1 e aí por diante, ou RT, né, que é relé térmico. Então, corrente do nosso relé térmico vai ser igual à corrente nominal, que também vai ser 31 ampere, compatível com o contator que a gente vai ter lá em cima, tá? É muito importante salientar isso. Agora, no dimensionamento fusível. Para a gente mencionar o fusível, a gente tem que usar essa formulazinha aqui, ó. Que é o quê? A corrente de partida é igual a corrente de IP sobre N, né, que é corrente de partida sobre corrente nominal, vezes a nossa corrente aqui, ó, que é o nominal que a gente tem. Então, como que vai ficar? Ó? Vai ficar o seguinte, ó, corrente de partida, ela vai ser igual a IP sobre N, que eu já falei com vocês que é 8 vezes a corrente nominal, que é 31 ampere. Então, quando a gente calcular, ó, vezes 8, a gente vai ter um valor de 248 aproximadamente. Então, o valor aqui, ó, aproximadamente de 248 ampere. Esse valor é o valor do fusível? Não. Agora a gente tem que saber o seguinte, considerando que a nossa partida gasta 4 segundos, o que a gente vai fazer? A gente tem que olhar aqui na tabela. Nessa tabelinha que está mostrando aqui para vocês, ó, que é um do fusível, que também é modelo da WEG, tá disponível para vocês aí na aula, né? No site e no YouTube também. Então a gente vai ter aqui o seguinte, ó, tempo de partida, ó, 4 segundos. Então aqui, ó, tempo de fusão do elo. No caso, o máximo de partida que a gente tem é 4 segundos. Aproximadamente aqui, ó, 248, 240, né? Nesse caso aqui, aproximadamente. A gente riscou essa linha aqui, ó, tá vendo, ó? Agora, o que eu vou fazer? Eu pego sempre a próxima linha, não pego o anterior, eu pego sempre a próxima. Então, o fusível que eu vou utilizar lá é um fusível de 80 ampere. Então, o fusível que a gente vai utilizar é um fusível NH, que é o modelo dele, de 80 amperes, tá? O que nós vamos fazer agora? Então, o fusível já viu como é que é feito, né? A gente considera o tempo de fusão, né? Que é o tempo de partida que a gente vai ter, e a corrente de partida que a gente tem aqui nessa parte de baixo aqui. Calculado, a gente vem aqui, ó, considera então, faz uma linha, considera aqui, ó, deu o próximo 80 amperes. Esse vai ser o nosso fusível. E aí a gente vai vir aqui, ó. Se eu não tiver fusível, tiver somente disjuntor motor, eu não preciso do relé térmico, né? Aqui no caso aqui deveria colocar o relé térmico, né? Então quando eu tenho disjuntor motor, eu não preciso do relé térmico. A fórmula é essa daqui, ó. Então a corrente que eu vou regular nesse tempote, ela vai ser dada corrente do equipamento, que vai ser igual a corrente nominal, que é 31 ampere. Beleza? Aí o que acontece, ó? Agora nós vamos lá no site da WEG, eu vou mostrar para vocês como é que é feito esse dimensionamento. Ó, aqui que a gente está dentro do site da WEG, esse link está na descrição do vídeo no YouTube e tá também na descrição do nosso site pelo curso. O que acontece, gente? A gente vai clicar nessa opção aqui, ó, dimensionamento de componente, chave de partida. Quando vem aqui, pessoal, o que acontece, ó? A gente vem aqui, a gente pode ir pelo código do motor, então já dimensionar pelo tipo de motor,
ou informar os dados do motor manualmente. Eu prefiro informar o dado do motor manualmente. Qual que eu sei que é um motor trifásico, alimentado numa rede 380 volts, com a frequência. O nosso fator de serviço é igual a 1, o rendimento tal. A nossa potência aqui, ó, é 14.000, né? Não tem de 14.000. A gente tem o 15.000, então a gente vai considerar os nossos 15. Vamos continuar. Ele pede para selecionar o tipo, nós vamos ter uma partida direta com um motor termomagnético, ó, com 2 componentes, disjuntor motor, termomagnético, mais contator. Então, aplicar, e aí a gente vai continuar. Ele vai trazendo para nós qual que vai ser o nosso dispositivo. Então, ele traz esse dispositivo aqui para a gente. E é só para a gente conferir, tá? Então, ele vai trazer esses elementos, ele traz um disjuntor motor, que tem uma regulagem, que é esse aqui, ó. Então, quando a gente clica em cima dele, poderia ter clicado no maisinho, que ele ia mostrar, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Opa. Só um minutinho que vai voltar aqui, ó. Então, ele traz para nós toda a característica desse disjuntor motor. Ó, é um disjuntor motor de 25, 32 amperes. No nosso caso, a gente vai regular ele com 31 amperes. Então, o nosso disjuntor motor ele tem esse código aqui, caso a gente coloque ele. Vou ver se eu consigo voltar ele aqui. Não vou conseguir, então vou voltar lá no site de novo. Espera aí, ó. É bom que a gente faz 2 vezes, acaba que a gente vai aprendendo mais. Então, ó, nesse site aqui que vai estar disponível para vocês aí na descrição do vídeo, e também está disponível no nosso link aqui do curso, a gente vai ter o seguinte. Ó, vem aqui, ó, dimensione os componentes como chave de partida. Nós vamos lançar manualmente. Nosso motor aqui foi de 15, o fator de serviço dele aqui é 1, que a gente não vai considerar, a frequência, para o motor de 6 polos, né? Então, continuar. Tipo, chave de partida, disjuntor termomagnético. Aplicar, continuar. Aí foi. Então, é esse que é o esquema que a gente tem aqui, ó. Disjuntor motor, contator. Ó, motor trifásico, a nossa potência, que a gente vai considerar 15.000, né? Ele tem tudo mais aqui. Então, a gente tem o nosso disjuntor motor, esse código. Quando vocês forem comprar, é só pedir esse código aqui na própria fornecedor da VEG. E o nosso disjuntor, o nosso contator, é esse aqui, que é um contator que é um CWB, 32 amperes. Então, a gente vem lá no nosso cálculozinho, a gente coloca aqui, ó, que o nosso disjuntor, né? Vai ser o nosso contator, na verdade, vai ser um CWB de 32 amperes nominal. Isso aqui é importante a gente conferir, tá, gente? Então, nesse site da VEG, ele vai fornecer para nós uma verificação. E se eu for utilizar fusível, é só comprar um fusível NH de 80 amperes. Se eu for utilizar um disjuntor motor, é só comprar o disjuntor motor que está descrito aqui no site para mim, que é esse aqui, ó, que é o MPW40. Então eu vou lá, ó, anoto também, ó, MPW40. Então se eu mandar 40, se eu mandar esse código aqui para o meu comprador, ou se eu mesmo for comprar, pedir na internet, vai chegar para mim aí, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.